Olá, signo de Áries, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, tá? Esse vídeo aqui é para conselhos e direcionamentos pelo momento que você está passando, tá? O momento da sua vida, alguma situação que você esteja passando. Se você quiser colocar alguma situação específica em mente, também pode colocar, tá? Então, pense aí na sua situação, no que você está passando, na resposta que você quer diante do que você está passando, para você poder ter um direcionamento, para você ter um aconselhamento do que está acontecendo e ver mais de fora, ver melhor todas essas questões envolvidas, tá? Então eu já peço para que curta o vídeo, para que se inscreva no canal se gostar, que deixe seu comentário, né? Se quiser dar algum tipo de conselho para mim, para eu crescer cada vez mais, alguma melhoria que eu possa estar fazendo também, muito bem-vinda aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Peço para que você respire fundo, para você se conectar com o universo, com você mesmo, com você mesma, para que você preste atenção nos direcionamentos, tá? Que o tarô vai dar aqui, que a espiritualidade vai dar para você, tá certo? Então, vamos começar. Vamos ver primeiro o que está acontecendo. Ok. Aqui, Áries, eu já vejo que você tá num momento um pouco complicado, tá? Um momento um pouco complicado aí da sua vida. Ok, vamos lá, já que eu dou mais um direcionamento aqui. É o seguinte, aqui eu vejo você em uma situação de perda, de algum desapontamento. Você tá em alguma situação em que você não consegue com que essa situação seja benéfica para você. Talvez alguma briga, alguma intriga com alguma pessoa, alguma situação que você não consegue resolver como tem que ser resolvida, né? E aqui tem algumas pessoas específicas em que estão erradas, tá? Em que quer vencer, né? Essa batalha, esse desentendimento de alguma forma que não é muito bem plausível, digamos assim, tá? Então, é uma situação em que não adianta você querer teimar, não adianta você querer brigar, não adianta você querer fazer como você está fazendo. Tem que ter uma mudança, né? Porque eu vejo que essa situação, você tá fazendo isso por conta, não é por conta de ego em si, mas por conta de algum trauma, por conta de questões da sua vida que você quer sair por cima de uma questão, ou por não aceitar que você esteja errado, que você esteja errada. Então, tem que rever algumas coisas, tem que rever alguns conceitos, porque você tá numa situação em que talvez você queira vencer a todo custo, você queira sair por cima a todo custo. Então tem que ter uma trégua aqui, tem que observar o que está acontecendo verdadeiramente e resolver isso com o coração aberto, com a mente aberta. Porque tem certas situações em que a gente se encontra que às vezes a gente é um pouco teimoso, um pouco teimosa, e por conta de certos receios, de certos medos que a gente tem,
certo? Então eu vejo que você se encontra nesse cenário de querer sair por cima, de querer tá certo, de querer vencer a todo custo uma briga, ou uma batalha, ou uma situação, e você não olha realmente o que está acontecendo, às vezes até você com você mesmo, com você mesma, entende? Ai, eu não tô aceitando tal coisa, ai, eu não tô, sabe, vendo realmente como as coisas são, e eu quero a todo custo teimar nisso, né? Eu quero a todo custo ficar nessa situação, quero sair por cima. Então eu vejo assim que você nessa situação não tem vencedores, sabe? Mesmo que você teme que é aquilo, fale que é aquilo e é isso, pronto, acabou, e tente fazer com que as pessoas te vejam como certo, como certa, não vai dar certo, entende? Porque é uma situação aqui, um pouco de hostilidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso, primeiramente. Então, tome cuidado também para entrar em brigas desnecessárias, sabe? Pode ser que algumas pessoas aqui até estejam certas, né, em certos quesitos, em certas situaçõezinhas, mas eu vejo aqui que não vai adiantar você ficar, né, olha, isso, é isso, é isso, é isso, entende? Porque as coisas não vão mudar, não vai adiantar você ficar sabe, naquela coisa específica, naquele argumento específico, e tentar mudar as coisas, tentar mudar a situação que você tá, ou as situações que você está, não vai adiantar, né? Então eu vejo isso, tá? Eu vejo que não vai adiantar, que você tem que ceder até mesmo nessa determinada situação, ou em algumas situações da sua vida neste momento, tá? Vai ter que olhar para si, olhar para a situação e ver que não vale a pena, né? Muitas vezes a gente, né, quer bater boca com uma pessoa e você tem seu ponto de vista, a pessoa tem o ponto de vista dela também, e não vai adiantar, entende? Não vai adiantar, ou alguma situação que você já tá vendo que não tá dando certo, e você continua tentando fazer com que dê certo, né? Enfim, às vezes, não tô falando para você desistir das coisas que estão acontecendo, mas para você contornar a situação, tentar de um outro jeito, entende? Eu vejo isso aqui. Então, eu vejo assim, que você se sente assim, né? Você tá nisso, né? Você se encontra nesta situação. Mas veja bem, a situação em que você se encontra, né? É uma situação de que tá tudo bem, sabe? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim, né? Uma situação aqui em que você tá num ambiente em que tudo pode melhorar, que as coisas podem prosperar, que as coisas podem vingar, sabe? Porque tem energia de fertilidade, tem energia de isso pode dar certo, né? Tem energia de as coisas vão se acalmar, sabe? É uma situação boa, você se encontra num ambiente bom, sabe? Que as coisas podem dar certo totalmente, só que a energia de você, sabe? Você na situação tem algo de errado, mas a situação em si não é tudo isso, sabe? Que parece ser. Então tome cuidado com isso, né? Tome cuidado por onde você tá indo aí, tome cuidado com querer sempre sair em cima das coisas, ou sempre querer estar certo, ou sempre querer vencer a batalha de algum jeito, ou teimar com pessoas que nada a ver, sabe? Teimar com situações em que você sabe que não vai adiantar, né? Mesma coisa eu falar, essa pedra aqui essa pedra é rosa, sendo que é roxa, né? Então você vai falar para a pessoa, por exemplo, essa pedra é roxa, e a pessoa, essa pedra é rosa. E vai ficar nisso, e vai ficar nisso, e vai ficar nisso. Então, o que adianta? Você sabe que a pedra é roxa. O que adianta você teimar com a pessoa falando que a pedra é rosa? O que vai mudar na sua vida, entendeu? Então, não entre nesse tipo de situação, tá? Não entre nesse tipo de situação, tá? Então,
tem que tomar cuidado com essa questão, tá certo? Porque fale, tá bom, a pedra é rosa e vai reinar a paz, entendeu? Então, tome cuidado com esse tipo de situação, tá? Porque às vezes a gente querer vencer, às vezes a gente querer estar por cima de alguma situação, não vale a pena, né? Vai tirar nossa paz, né? E não é legal. Então, tudo bem, deixe assim, deixe como está, né? Porque tem uma energia muito nutritiva, uma energia muito de prosperidade, de que as coisas podem vingar na sua vida, sabe? A situação que você se encontra pode vingar. Só que por conta dessas questões, talvez, sabe? De brigas, de intrigas, de não conseguir se acertar com algumas coisas, algumas situações, e que você vê que não vale a pena, tá te barrando, né? Então tem que se soltar dessas coisas, tá? Tem que se soltar dessas coisas, certo? Porque eu vejo que tem uma dificuldade aqui muito grande de você conseguir tá dando conta das coisas, sabe? Por exemplo, eu tô tentando mostrar aquele ponto de vista para aquela pessoa, então isso me barra, isso me dificulta fazer minhas outras coisas, eu fico com esses pensamentos dessas coisas que dão erradas na minha vida. E isso não me deixa ir para frente. Então eu vejo aqui que precisa deste novo começo, precisa de uma nova maneira de ver as coisas, né? E ter uma certa empatia pelas outras pessoas também, que é necessário, né? Então precisa ver tanto o seu lado, o lado da outra pessoa. Então é uma situação que você se encontra aí, em que você precisa tá vendo os dois lados, porque tem essa dificuldade de ver os dois lados também. E é isso que acontece, dificulta muito o seu dia a dia, os seus afazeres, você estar em equilíbrio com você mesmo, com você mesma, estar em equilíbrio com as coisas que você tem que fazer, sabe? Você tá de boa com as pessoas que você tem que estar de boa. Então, às vezes, não adianta, né? A gente tentar numa coisa que não tá indo. Então, tente contornar de uma outra maneira, porque você está numa situação boa. Tente ver o lado positivo da situação também que você se encontre e comece novamente, porque você está com uma dificuldade muito grande em conseguir manipular a sua vida, de conseguir seguir em frente, de conseguir fazer tudo que você tem que fazer por conta dessas questões. Então eu vejo que precisa de um novo começo. Um novo começo, sabe, de você estar bem com você mesmo, de você reformular as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? De você conseguir aí lidar com as questões de uma forma, tipo, tô de boa, é isso aí, pronto, acabou. Então tem essa dificuldade aí por agora, nesse momento atual em que o signo de Áries está passando. Então, você precisa ver o lado positivo, você precisa sair de dentro de você, sabe? E ver a situação por completo. Porque muitas vezes a gente se fecha também numa coisa só e a gente fica bitolado naquilo, achando que aquilo não tá certo, enfim, sendo que a situação que a gente se encontra pode ser revertida. Melhor ter paz do que razão algumas vezes, sabe? E muitas pessoas aqui, tem pessoas que estão certas, pessoas que estão erradas diárias, mas tem muitas pessoas que estão mais erradas, né? Não fiquem bravos comigo, mas é uma situação que precisa ser vista para vocês evoluírem, né? Então tome cuidado de querer sempre sair por cima, de querer tá sempre certo, ou de querer bater boca com coisas que são desnecessárias, tá? Então, aqui é necessário que você consiga estar se adaptando, tá fazendo as coisas da sua vida normalmente e esquecer um pouco disso, tá? E começar de novo, começar verdadeiramente, sabe? Ter um novo começo, mas um novo começo que vem de dentro do teu coração, tá? Aqui é necessário um novo começo que venha de dentro do seu coração, tá? Que venha realmente de uma forma de esperança, uma forma de empatia com as outras pessoas, de entender o lado das outras pessoas.
tá? Então, tem pessoas aqui em que estão erradas e pessoas que estão batendo boca com pessoas que não valem a pena também. Então, coloque aí no que está acontecendo para você. Como Áries é um signo, né? Então, tem muitas pessoas de Áries, então coloque aí na sua situação, na situação que você se encontra, porque as energias para Áries são essas. Então, precisa de um novo começo realmente, precisa conseguir se adaptar com as coisas, precisa conseguir manipular as coisas de uma maneira melhor, conseguir lidar com as coisas de uma maneira melhor, tá? E ter aquele molejo realmente, sabe? Sair da situação, se esquivar das situações, conseguir fazer várias coisas no seu dia a dia, né? Não ficar pensando somente nos aspectos negativos, somente na situação que tá errada, somente na situação que está ruim, certo? É isso, meu anjo. Vamos lá ver como isso irá se desenrolar, né? O que vai acontecer. Olha só. É isso. Vai ser um processo, Áries. Não se assuste com esta carta, tá? Vai ser um processo, meu anjo, de transformação total na sua vida, tá? Não se assuste com esse processo, tá? Esta carta aqui de futuro de vocês vem em forma de transformação, em forma de algumas finalizações que serão necessárias na sua vida. Né? Às vezes a gente fica em uma situação por muito tempo, né? Ou num estado mental por muito tempo, que não é benéfico pra gente, que não é legal pra gente, que não é favorável. Então eu vejo esse processo inteiro mudando para você. Eu vejo um processo de realmente de finalização, às vezes até mesmo de algumas perdas, de algumas coisas para você realmente entender onde você tem que ir, o caminho que você tem que seguir, como que você deve agir, né? Então, um processo de transformação, um processo de finalização para o novo. Porque o que você precisa aqui é de novidade, né? A solução para você é de novos começos. E para esses novos começos acontecerem, você precisa passar por esse processo de finalização, por esse processo de mudança, né? Para você se aflorar, para desabrochar aí, né? Para entender melhor o que está acontecendo, o que vai vir a acontecer. Então, você vai passar por um processo total de mudança na sua vida, né? Sabe quando as coisas estão um pouco de ponta cabeça, né? Sua mente aqui, né? Eu vejo que você, né? Não a situação que você se encontra, mas muitas vezes por conta da gente estar num estado mental ruim, né? As situações ficam ruins, né? Pra gente. Não adianta a gente estar milionário, não adianta a gente ter tudo na nossa vida e a gente tá mal, né? A gente ter bem materiais não adianta, né? Porque não adianta, né? Não adianta você, por exemplo, eu quero tal maquiagem, quero tal perfume, quero tal roupa, quero tal não sei o quê, e ter tudo isso, conseguir conquistar tudo isso e não estar bem mentalmente, porque não vai adiantar, não vai. Não vai. Você pode ter certeza disso. Se você não aprendeu isso ainda, você irá aprender. No momento que a gente recebe tal coisa, que a gente conquista tal coisa, pode ser um momento bom, pode vir aquela felicidade, mas depois aquilo vai se tornar sabe? Você vai esquecer, você vai deixar pra lá. Então não adianta. Então você precisa estar bem consigo mesmo. Eu vejo um processo de transformação muito mais interno do que externo aqui para Áries, tá? Então vai ser esse processo de reformulação. Primeiro vai vir aquela baguncinha na mente, vai vir aquela bagunça de não entender o porquê das coisas, mas depois as coisas vão ficar ok, depois as coisas vão ficar bem, porque vai vir essas novas realizações, esses novos começos, essa reformulação da tua vida. Então, eu vejo aqui que você vai passar por esse processo. Finalizações, às vezes, aqui vai ser um processo um pouco doloroso, né? Um processo dolorido, né? Porque envolve o mental, certo? Então, vai ser um pouco
ruim, mas é algo que depois vai ser transformador, entende? Então, vai passar por esse processo aí de muita e muita transformação na sua vida, transformação interna. E esse interno vai mudar o seu externo, então vai ocasionar essa... Sabe quando você dá a louca, às vezes você pega todas as suas roupas que já estão velhas e doa, quando você limpa seu quarto inteiro e muda tudo, né? Então eu vejo meio que essa reformulação, mas dentro da cabecinha de vocês, que vai ocasionar essas mudanças externas, né? Às vezes mudar para um novo lugar, né? Às vezes viajar, às vezes finalizar algum relacionamento pro bem, né? Não são todos aqui. Então, finalizar alguma briga com alguma pessoa que você já tinha. Então, veja essa reformulação, essa finalização para abrir novas portas, essa transformação, entende? E aí vai ficar muito fácil você se adaptar às coisas que estão acontecendo na sua vida, entende? Então, veja esse processo que é um pouco dolorido, mas depois vai ser belo, sabe? Você vai sair mais lapidado, mais lapidada e vai ter novos começos, né? Então, muitas vezes a gente precisa realmente fechar as coisas e mudar totalmente pra gente conseguir seguir, né? Então, eu vejo essa situação pra você, tá, Áries? Então, vai ficar tudo bem. São processos que a gente precisa passar, que a gente precisa realmente estar passando, sabe? Processos que são necessários, né? Porque quando vem essa carta aqui é algo, né? É algo mais externo, né? É algo mais espiritual, é algo mais que precisa acontecer. Então, veja esse processo, né? Esse processo, veja bem, que pode ser que você fique até mesmo um pouco... não quero passar por isso, eu quero as coisas como são, mas precisa, sabe? Expandir, precisa dessa expansão, precisa dessa abertura mental, né? Precisa rever certas coisas e precisa pensar, agir de uma outra maneira também, tá bom, meu anjo? E é isso, tá, pra Áries. Então eu espero do fundo do meu coração que fique tudo bem, que você passe por esse processo de uma forma bonita, de uma forma libertadora, tá? Porque é isso que é necessário aqui, precisa de algumas libertações, de alguns padrões de pensamento pra Áries, tá bom, meu anjo? E é isso, tá? Eu espero muito que você tenha gostado, espero muito que tenha te ajudado, que tenha te direcionado, que tenha te aconselhado. Então, são essas dicas, tá? Então, tenha esse processo aí, reformule as coisas, tenha novos começos, pense de uma forma diferente, tá? Não fique aí batendo boca com quem não merece e não teime por certas coisas também, que você sabe que está errado, que está errada, tá? Então, tome cuidado com essas situações que quando você fizer isso, as coisas vão ficar bem mais fáceis e você vai conseguir estar se adaptando às coisas, vai estar conseguindo fazer tudo aí na sua vida que precisa ser feito, tá? E ter essa cura mental e espiritual, eu vejo aqui, tá? E é isso, tá, meu anjo? Um beijo pra você, não esqueça de curtir, de me seguir nas outras redes, tá? O Instagram é @tarote.decadadia e o TikTok é @tarote_decadadia, sem o ponto final, tá? E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.